e também da forma como o grupo te recebeu e você tem jogado. Eu queria que você fizesse uma lembrança e traçasse um paralelo aí da sua chegada da primeira vez para essa agora. Te surpreendeu a forma como rapidamente você já está jogando em alto nível, pelas dificuldades que você teve na primeira passagem, e por que essa diferença entre uma e outra? A gente vai ficando mais velho, mais maduro e mais experiente, né? E eu sabia que eu não poderia chegar aqui da maneira que eu cheguei da outra vez. Até da outra vez me pegou um pouco de surpresa a minha saída do clube chinês, porque eu imaginava que eu continuaria, acabou por alguns motivos não acontecendo a minha volta para lá e graças a Deus veio o Corinthians e o Corinthians contou com os meus serviços. Naquela época eu não cheguei bem fisicamente, como eu cheguei hoje. Então acho que hoje, da maneira que eu chego, é mais a maneira física. Então quando você está bem fisicamente, é só você tentar aprimorar a parte técnica, né? Que é uma coisa que já é nossa e aí você vai acertando no dia a dia, alguns detalhes, enfim. Então, graças ao meu preparador físico também que eu tinha lá na Turquia, que é o Eric, que me ajudou muito, principalmente nos 20 dias que antecedeu a minha chegada aqui, foi fundamental para que eu chegasse aqui bem. E depois, quando você chega num lugar que você já conhece, que todos te respeitam, que todos querem que você esteja aqui, isso é bom. Então, quando as pessoas te passam a confiança para você chegar dentro do campo e trabalhar, tudo funciona da melhor maneira possível. Acho que isso é o que está acontecendo agora. Depois do jogo lá em Fortaleza, o Carille fez uma comparação sua com o Jô, mas não técnica, não dentro de campo, fora dele. Ele disse que você tem ajudado muito o bom ambiente do grupo, tem o ajudado a ter ainda o comando do time, assim, recebido os jogadores que vêm de fora, dando conselhos para os mais novos. Então você já se tornou uma liderança atual desse grupo. Isso é novo para você? Ou na sua carreira você sempre foi um líder fora de campo? Ou você está construindo essa pecha de ser líder agora? Olha, eu sempre tentei ajudar, né? Da melhor forma possível. E ainda mais as pessoas que chegam num lugar que não conhece muito, né? Por exemplo, a questão do Mauro. O Mauro chegou, já é um cara que já não fala bem português, então às vezes ele pede uma ajuda, a gente consegue ajudar em alguma coisa. Então eu fico feliz de poder estar contribuindo de alguma forma. E é o que eu procuro fazer, eu procurei fazer isso a minha vida inteira. Quando o próprio Jô chegou na Rússia, eu estava lá, então ele morou um mês na minha casa, até as coisas se acertarem para ele, então sempre procurei ajudar dessa forma, principalmente os que chegam. E agora, com a experiência, tentar ajudar os mais novos, né? Às vezes dentro de campo, num posicionamento, de conversar, de tentar passar um pouco daquilo que a gente aprendeu já no futebol. Wagner, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho também sobre as escolhas do Carille a respeito do seu posicionamento em campo. Porque eu lembro que em 2015 você era mais utilizado como centroavante mesmo, homem-gol. E agora ele, mesmo antes de você chegar aqui, ele já falava que te via com possibilidade de jogar nas 4 posições ofensivas. Isso se deve também ao seu condicionamento físico, de dar conta de jogar, por exemplo, nas beiradas. Você se sente confortável nessas posições? Que posição que você se sente mais apto a jogar agora? Olha, foi o que você falou. Acho que devido às minhas condições físicas, isso ajuda muito. Naquela época de 2015 também tinha muitos jogadores de qualidade também que jogavam pelo lado do campo. E estava tendo a saída principalmente dos centroavantes. Naquela época o Guerreiro estava saindo, o Luciano teve a contusão. Enfim, então isso fez com que eu jogasse ali mais na minha posição de origem. Mas foi quando eu cheguei aqui, o cara ele mesmo, como você citou, antes de eu chegar, ele já tinha dado algumas declarações que eu poderia jogar em outras posições. Não é nada de muito novo para mim jogar assim na beirada para acompanhar a lateral. Joguei muito pouco, mas eu já joguei muitas vezes como segundo atacante, então ele também, em alguns momentos na partida, já tentou me colocar ali como segundo atacante, mas eu sempre deixei muito bem claro para ele e para toda a comissão técnica que aonde ele precisasse, eu ia estar à disposição para poder ajudar, e é o que eu estou procurando fazer. Eu já falei para ele que se ele me colocar do lado, se quiser botar lá para trás para defender, a gente está aí para isso. Queria que você falasse também um pouquinho sobre essa relação com o Carille, né? Que ele bancou a tua contratação mesmo com o Bocelli, com o Gustavo aqui, já te elogiava, estava muito ansioso até para a sua chegada. E como é que você vê essa evolução dele, né? Porque em 2015 você trabalhava com o Tite, ele era o auxiliar. E o que mudou? O que você percebe no dia a dia no contato com ele? Assim, até por eu ter chego aqui em 2015 e não já estar no time titular, eu treinei muito com o Carille naquela época.
porque ele era auxiliar, ele que dava os treinos, a maioria dos treinamentos, quando os jogadores que não iam iniciar, era ele que comandava o treino. Então, assim, a gente já tinha um carinho, já tinha um respeito. Ele até brincou comigo quando eu cheguei, que eu tinha jogado contra ele. Acho que, se eu não me engano, ele estava no Paulista na época, ele até comentou. E assim, a gente já tem um carinho, uma ligação já de 2015, e agora ele é o comandante de tudo, né? Então, assim, é um cara que a gente respeita muito, é um cara que gosta muito de trabalhar. Eu fiquei muito feliz quando surgiu a possibilidade dele voltar e ele pegar o telefone e me chamar para saber se aquilo tudo, se tinha possibilidade de realmente acontecer a minha volta. Então, assim, hoje a gente pode dizer que o cara ele é fundamental para a gente. Tanto dentro como fora de campo. E a gente agora tem que fazer assim, o que ele pede, porque é um cara que é um cara vencedor, e eu tenho certeza que vai nos ajudar a conquistar algum título esse ano. Wagner, boa tarde. Boa tarde. Você está na sua segunda passagem aqui no clube, conquistou coisas importantes, o carinho do torcedor, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, após ter vivido tudo isso aqui já, como é que foi para você relembrar lá em 2005, quando essa oportunidade apareceu e por pouco ela não se concretizou? Cara, verdade. Até em 2015 eu falei sobre isso. Foi uma coisa que poderia ter acontecido, mas naquela época não aconteceu. Mas aquela coisa que eu tenho na minha cabeça, tenho na minha mente, Deus sabe todas as coisas e é tudo na hora certa. Às vezes não é no momento que nós queremos, né? E sim na hora que Deus achar que tem que ir. Então aconteceu em 2015. Pude vir aqui, ser vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ser campeão brasileiro. Então, assim, realmente passa uns filmes na cabeça. Pô, por que não foi daquela vez que eu estava bem jovem, bem novinho, com cabelo ainda? Não, mas tinha que ser agora, tinha que ser esse o momento. E eu fico muito feliz de poder ter tido a passagem de 2015 e também feliz do que está acontecendo hoje aqui, né, desde a minha chegada. Love, boa tarde, tudo bem? Bem. Cara, qual que é o segredo desse Corinthians, que apesar de, entre aspas, ainda estar em formação, tem conseguido atingir os objetivos na temporada, classificação na Sul-Americana, Copa do Brasil e o bom encaminhamento para se classificar no Paulistão também? Qual que é o segredo desse time? Segredo? Muito trabalho, cara. Muito trabalho. Se formos pegar aí o mês de fevereiro nosso, foi um mês de muita correria, de jogos, de viagem. E assim, o grupo, comissão técnica, todos que estão ali dentro estão de parabéns pelo que fizeram pra gente. Em relação a descanso, alimentação, a trabalho, a tudo. Acho que é um conjunto, né? Tá todo mundo focado para conquistar as mesmas coisas, os mesmos objetivos. Então, quando a gente se concentra, quando a gente vai ali no campo e treina, a gente treina para conseguir, né? E a gente passa essa dificuldade de estar longe da família, de ter que estar viajando o tempo todo, de parar em casa um dia e ter que viajar já no outro. Então, a gente, nós jogadores, comissão, a gente se cobra bastante para conquistar, e quando a gente conquista, cara, é uma felicidade em saber que o trabalho está sendo construído da melhor maneira possível, e é o que está acontecendo. A gente vem trabalhando bem e toma passo a passo conquistando os objetivos, e como você falou, é um grupo em formação sim, porque chegaram acho que 12 jogadores novos, e eu retornando, enfim, mas o nosso convívio parece que a gente já joga junto, convive já há muitos anos, e eu tenho certeza que a tendência é só evoluir e melhorar. Love aqui, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar para você o seguinte, em cima até da conversa que tem acontecido aqui nessa entrevista coletiva, da tua liderança, essa tua experiência que você traz depois desse retorno, eu quero saber o seguinte: ninguém fala que o Love, por exemplo, está um tempo sem marcar, ou que o Love está sentindo nervosismo em uma partida ou algo do tipo. Você chegou no momento da tua carreira, pela tua personalidade, pelo respeito que você conquistou, que você já não fica pressionado, por exemplo, em fazer gols? Você já tem dentro de si aquela tranquilidade de ajudar o time e deixar essas marcas de lado? Sim, acho que pela minha experiência, como você citou, pelo que eu vivi dentro do futebol, eu tenho na minha cabeça que eu não preciso estar provando nada para ninguém. Eu acho que eu tenho que provar para mim mesmo que eu tenho condições de estar dentro do campo, de estar jogando futebol em alto nível. Então, quando você tem a cabeça tranquila em saber no que você pode ajudar, as coisas funcionam mais naturalmente, né? Tu não fica com essa pressão, tu não te dá aquela ansiedade. Tipo, 2015, não que eu não tinha já experiência, mas tinha aquela coisa, pô, tem que fazer gol, tem que jogar. Não. Hoje eu voltei muito mais tranquilo em relação a eu quero ajudar.
não sei de que forma, se é correndo, se é marcando, se é tirando uma bola. E assim, lógico, por eu jogar ali na frente, é lógico que eu quero fazer gols. Isso é uma coisa que eu fiz a minha vida inteira. Mas eu acho que essa ansiedade, essa euforia de não, eu tenho que fazer, não, isso eu já não tenho mais. Eu fico sempre bem mais tranquilo para poder realmente realizar aquilo que a comissão técnica, o Carille, no caso, vem nos pedindo, e vem pedindo a mim, principalmente, assim, em particular, às vezes. Então, acho que essa experiência, essa ansiedade, essa tranquilidade, essa ansiedade eu já não tenho, então isso nos dá a tranquilidade de desenvolver aquilo que a gente pensa. Love, depois do clássico contra o Santos, foi quase um consenso, assim, que tinha sido a melhor partida do Corinthians na temporada. Aí foi para a Copa do Brasil. No primeiro tempo, o Ceará deu um trabalho danado, mas o Corinthians se reorganizou e dominou o jogo depois, inclusive, merecidamente venceu a partida. Você que fala bem, você tem uma visão do futebol, assim, um cara experiente. Como é que você analisa esse momento do Corinthians, assim? O Corinthians se encontrou e agora mantém esse futebol? Ou ainda pode acontecer alto e baixo? Não, a gente tem que manter. E nós, jogadores, a gente vem se cobrando em relação a isso. Foi o que você falou. Nos clássicos nós fizemos grandes jogos. Palmeiras, São Paulo. No Santos agora, minha opinião também, para mim, foi o melhor jogo nosso, principalmente dentro do Campeonato Paulista. Então a gente vem se cobrando para isso, para a gente manter as coisas de bom que a gente vem realizando nesses jogos, manter o foco, a concentração, a competitividade num nível altíssimo, que a gente sabe que isso vai trazer bons frutos para a gente no futuro. E não deixar a gente jogar um jogo top e daqui a pouco jogar um jogo muito abaixo do que é o Corinthians e do que é pelos jogadores que tem. Então nós estamos nos cobrando para se manter no nível e não baixar de um jogo top para um jogo lá embaixo, tentar manter uma regularidade e consertar os erros, os detalhes, assim, as coisas que a gente vem fazendo de errado. Foi o que você citou no jogo do Ceará. O campo também estava bem pesado, choveu muito minutos antes ali, uma hora, não sei, antes do jogo. O campo estava bem encharcado, dificultou tanto para a nossa equipe como a deles, de botar a bola no chão e jogar. E aí nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. O Ceará realmente foi para cima, empolgado pela sua torcida, por estar jogando em casa, sabendo que um resultado em casa os ajudariam também para o segundo jogo. E aí nós sabíamos disso também. Por isso, no segundo tempo, nos reorganizamos. Saiu ali empatado no primeiro tempo. No segundo tempo, nos reorganizamos. O campo estava em condições melhores para trabalhar a bola. Então, acho que ali no segundo tempo a gente se encaixou, tivemos mais tranquilidade, conseguimos trabalhar melhor a bola, rodar a bola de um lado para o outro e criar as chances para gol e finalizar bem. Love, aqui atrás. Boa tarde. Boa tarde. Você falou em ajudar os companheiros, né, e citou o Bozelli. Eu queria que você falasse qual tem sido a principal dificuldade dele agora nesse começo e falasse também um pouquinho da tua relação com ele aqui no Corinthians. Muito boa. A relação com ele é muito boa, é uma excelente pessoa. Todos têm um carinho muito grande por ele aqui. Apesar dele não falar muito bem o português, mas eu consigo falar um portunhol com ele aí, por ter até convivido com outros jogadores de outras nacionalidades, espanhol, chileno, enfim, que acabei aprendendo algumas palavras, então consigo trocar uma ideia com ele. É um cara que trabalha muito, é um cara muito dedicado, e a dificuldade talvez que ele esteja tendo é do futebol mesmo, não sei como é que é o futebol no México, não acompanho. Pode ser que ele esteja tendo alguma dificuldade em relação a ele, mas é um cara que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito ao longo da temporada. Love, você falou do Bozelli, agora eu quero que você fale do concorrente dele, tá? Do Gustavo. Ficou aí esses 2 jogos fora, né? E eu fiz uma entrevista com ele recentemente. Ele falou que concentrava com você. Sim. Então, queria saber como é que é essa companhia, como é que foi ver nesses primeiros jogos esse jogador crescendo, evoluindo, se formando de novo e ficando fora desses últimos jogos dessa vez. É um jogador que nos faz falta, pela fase que vem vivendo, pelo jogador que se tornou ao longo desse período que ficou fora e agora retornando ao Corinthians. É um jogador que nos ajuda muito, vai nos ajudar muito. É um cara super do bem, super gente boa, muito feliz de poder dividir a concentração com ele.
E desejo que ele volte logo, que ele se recupere logo e possa estar em campo novamente, fazendo o que ele gosta e nos ajudando a conseguir a fazer bons jogos, fazendo gols e nos dando as vitórias. Wagner, tudo bem? Tudo bem? Queria que você me ajudasse. Se alguém perguntar, o Wagner Love é titular ou é reserva? Eu respondo o quê? Vamos chamar o Carille. Vamos perguntar para ele. Olha, cara, eu tenho uma coisa, como o calendário do Brasil é de muitos jogos, eu não acredito assim. Lógico, o Carille tem aqueles jogadores principais que vão estar sempre em campo, que vocês vão ver até em 3, 4 jogos seguidos, mas ninguém é máquina, né? Vai ter jogos que alguns desses jogadores vão ter que descansar, e acho que como a gente tem hoje um elenco muito competitivo, de muita qualidade, todos os jogadores vão ter oportunidade de jogar e tem que estar preparado para isso. E eu até falo, quando a gente faz ali o 10 contra 10, o nível de qualidade é muito alto. Então eu tenho certeza que qualquer jogador que estiver de fora, considerado no time reserva, quando entrar, vai dar conta do recado. Então acho que isso vai fazer com que o Corinthians se torne um time competitivo durante toda a temporada. Então eu não posso te dizer se eu me considero titular ou reserva, isso aí eu vou deixar para o cara ele responder. Mas a gente tem que estar sempre treinando bem, nos esforçando bastante para que a gente crie essa dúvida para ele. Ele é o treinador, ele vai ter que se virar. Então todo mundo tem que estar bem voando e aí a dor de cabeça é dele. E você está criando essa dúvida porque você está jogando bem nas duas, né? Quando você entra mais aberto ou fixo. Onde você se sente mais à vontade hoje? Olha, eu sou de origem centroavante, né? Mas eu também estou me sentindo muito à vontade jogando pelos lados do campo. Então foi o que eu deixei bem claro para ele, que eu quero ajudar, e independente se ele me colocar aberto ou de centroavante, eu vou querer estar em campo para jogar, que é o que eu quero. Quero estar em campo e jogando. Love, tudo bem? Beleza? Ainda em cima da pergunta do Belo, são duas questões para você também, e elas relacionadas... Peraí, Belo? Belo é o Marco Belo aqui, ó. Ah, tá, sobrenome. Achei que era Belo de bonito, pô. Pelo amor de Deus. Tá meio estragadinho, né? O nome não corresponde tá meio, 100%, não corresponde, né? Ainda bem que é sobrenome, vai. E ainda em relação à sua maturidade, né? Você está com 34 anos agora e tem mostrado um foco muito grande. A primeira pergunta que eu gostaria de saber é a seguinte: o Carille tem te utilizado pela beirada e você sempre jogou mais na referência, tanto que no último jogo, assim que ele te mudou de posição, você foi lá e fez o gol. E você em nenhum momento esboçou, reclamou, não falou nada sobre isso. É algo que sempre foi de você ou é algo que você desenvolveu com o passar do tempo, com a sua experiência jogando no exterior também? Não, eu já sou um jogador que eu nunca gostei de reclamar. Acho que o treinador tem que ter o comando do grupo e colocar o jogador que ele acha que está melhor e que está bem no momento. Eu penso muito nisso. Futebol é o momento. Então, para mim, um jogador que estiver bem tem que jogar, independente da posição. Eu sou um cara que eu já não sou de reclamar, eu gosto de tirar a dúvida ali dentro do campo. Então, é o que eu tenho que fazer. Se ele me colocar no lado do campo, eu tenho que fazer o melhor. Se ele me colocar na minha posição de origem, que é centroavante, eu tenho que ir lá e tentar botar a bola para dentro. Então, assim, a gente tem que respeitar também os companheiros que a gente tem também, que às vezes tem jogadores que estão no mesmo nível, mas às vezes um está jogando e outro não. Se você pegar nesse jogo, o Pedrinho não jogou também por uma lesão no ombro, que ele tinha sentido no jogo do final de semana, isso, do Santos. Mas poderia ele entrar jogando e talvez eu entrar no segundo tempo. Então, assim, a gente tem que respeitar também a fase. É um jogador que também está muito bem e poderia também estar ali jogando e eu estando de fora. Então, a gente tem que estar sempre bem e não reclamar nunca, jamais. A gente tem que ser muito orgulhoso de poder desfrutar de jogar futebol. E a segunda questão, em 34 anos você já foi criticado e elogiado inúmeras vezes. Só que alguma vez você foi elogiado sem ser titular absoluto do time, elogiado tanto pelo torcedor quanto pela imprensa, sem ser um titular absoluto? Já aconteceu isso com você antes? Olha, eu não me recordo. Mas, assim, é um fato que a gente tem que se orgulhar, né? Mesmo já tendo uma história boa dentro do futebol, ter conquistado títulos importantes, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. Então, graças a Deus, eu pude chegar bem. Acho que, como eu falei no início, eu chego bem fisicamente, isso já me ajudou muito. E eu acho que as pessoas começam a ver que o cara está se dedicando, o cara está mostrando, o cara está querendo. Então, vamos dar
apoio, vamos dar força. Então isso é gostoso, quando você recebe o carinho, quando você recebe os elogios, lógico. Como você falou, a gente pode ser vaiado, criticado, mas a gente também tem que saber lidar com as críticas, quando são construtivas, e também ficar feliz também quando a gente recebe elogios. Love, boa tarde. Boa tarde. Você, desde que estreou, você jogou os 10 jogos, participou dos 10 seguidos. Queria saber de você já falou que está se sentindo bem fisicamente, alguns detalhes do dia a dia, da conversa com o Carille, vocês já falaram sobre, por exemplo, vou te tirar de um jogo, ou vou te colocar mais tarde para poder contar com você todos os jogos. Como que é esse dia a dia com o Carille, com o Valmir, nessa questão física, por favor? Olha, pela estrutura que o Corinthians tem hoje, é muito bom você chegar ali e ter todo um respaldo de todos, né? Tanto da comissão técnica, como dos fisioterapeutas, dos médicos. E eles estão sempre ali te perguntando, pô, tá tudo bem, tá descansado, dá para treinar, não dá? E então, assim, eu fico feliz de ter participado de todos os jogos, começando jogando, entrando nas partidas, mas a gente conversa sempre, sim. O cara ele já me chamou alguns jogos, falou, esse jogo eu não vou começar com você, vou começar com outro, e isso é bom, isso é importante, porque o cara ele tem isso dele chegar e falar diretamente para o jogador. Então isso ajuda para que o jogador não fique bicudo, né? Que isso é normal no futebol, tem alguns jogadores que não aceitam às vezes ficar de fora, então fica com um pouco bicudo com o treinador, mas isso para mim é muito normal. E eu acho que é importante esse diálogo, essa conversa olho no olho com o treinador, e o treinador passar a vontade dele que ele quer para aquele jogo e saber que ele conta contigo ou para o decorrer da partida ou para um jogo seguinte. Love, todo mundo fez pergunta legal, né? Eu vou fazer uma chata. É porque assim, você, Gustavo, até o Bozelli, o Pedrinho, vocês estão sendo bastante elogiados constantemente, merecidamente. O Carille tem sido muito elogiado, o time está 8 jogos sem perder, mas o Henrique e o Manuel estão apanhando muito, né? Vocês devem estar acompanhando, mesmo quando o time joga bem, mesmo quando o time ganha, as críticas em cima da dupla de zaga têm sido bem fortes. O Carille tem sido bastante pressionado sobre isso também. Eu queria saber de você como que é a administração desse problema, entre aspas, internamente, até entre vocês jogadores, não só o Carille, até entre vocês, de perceber que pô, o time está bem, o pessoal meio que do meio para frente, incluindo o Júnior Urso, todo mundo sendo bastante elogiado, mas ali o Manuel e o Henrique, muitas críticas, apanhando muito. Isso pode afetar no rendimento deles em campo, e como que vocês fazem para manter a confiança deles em altas? Olha, eu acredito que afetar o rendimento deles em campo, eu acredito que não tem afetado. São os dois jogadores que são experientes, já tem uma rodagem dentro do futebol. O Manuel já ganhou títulos importantes, o Henrique também já jogou fora. Então acho que pressão, críticas, eles sabem lidar com isso. E a gente sabe também que eles são muito importantes para a gente. Em relação, vamos, sei lá, falar sobre gols sofridos. A culpa não é só deles, porque teve gol de bola parada, de escanteio, e quando volta, escanteio, volta todo mundo. Então, se toma gol, somos todos os culpados. E, cara, a gente se ajuda diariamente. Então, assim, se chegar um momento que se eles precisarem de ajuda, que eu acredito que, pela experiência deles, como eu citei, eles não vão precisar, porque são os caras conscientes, e a gente sabe do potencial e vão nos ajudar, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, como foi citado, o time em formação, já pegando a sua cara, já pegando a sua maneira de jogar, eles se entendendo melhor a cada jogo que passa, porque a gente não teve tanto tempo de trabalho, só a semana passada que nós tivemos semana cheia para trabalhar, para corrigir algumas coisas, e está sendo tudo mais na base da conversa. Mas eu tenho certeza que eles vão dar muito assim a conta do recado durante a temporada. Love, a última pergunta para você. Opa! É a última, geral? E aí eu vou te pedir uma ajuda de uma reportagem especial aqui. Você sabia que existe o cinturão do futebol brasileiro? Não, isso é novo para mim. Nunca ouviu falar? Não. É um site que ele cataloga todos os jogos desde a primeira partida que aconteceu no futebol brasileiro. E aí o último campeão fica com um cinturão, como se fosse um boxe. Sim. Então, nesse caso, o Palmeiras é o dono do cinturão do atual campeão brasileiro. Dá para tirar esse cinturão? Tá, com certeza. Temos uma equipe competitiva e o Corinthians
no campeonato que entra para ganhar, entra para vencer. E eu tenho certeza que em algum campeonato a gente vai conseguir levantar aí alguma taça e quem sabe não ganhar esse cinturão. Valeu? Nada, obrigado, boa tarde a todos.